gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Sofia Porto Mateusi, ao vereador mirim Caio, que também compõe a mesa, aos meus colegas vereadores e vereadoras mirins, aos meus colegas de turma, o coordenador Valdecir, que também nos prestigia, ao candidato da legislatura de 2017 ao programa Vereador Mirim, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e internet. Um bom dia. E hoje, nessa manhã, trago um tema que não é muito discutido. Porém, há também de levarmos em consideração, vereadores mirins, por tratar-se de pessoas da nossa idade, em seu período de adolescência, os jovens infratores e as medidas socioeducativas. Adolescência. Sei bem o que é isso, tenho 14 anos. Não sabemos ao certo como nos portar, como crianças, adultos. De repente, não nos vem mais como aquela menina que dali a 4 anos vai ser uma menina crescida que vai completar uma dezena nas mãos. Mas uma que daqui a 4 anos já tem que saber o que quer fazer para o resto da sua vida, quando deixar de lado definitivamente os resquícios dessa infantilidade para preocupar-se com a realidade. Essa menina já tem que saber o que quer fazer de profissão, qual trabalho entregar amanhã no colégio, enquanto está em uma crise interna consigo, com os seus amigos, que até então não sabe ao certo se são verdadeiros. E no meio familiar, onde, em sua maioria, são incompreendidos por aqueles que se esqueceram de como foram quando tinham essa mesma idade. E a somatória de tudo define estes problemas, tão pequenos diante aos que encontrarão em sua vida, como somente uma desculpa para chamá-los de aborrecentes. Alguns não aguentam isso da mesma maneira que outros, e procuram quem os entenda no meio das drogas, por exemplo. E, em seguida, presidente mirim é inserido no grupo de pessoas que, assim como ele, não vem sentido em tanta responsabilidade que os adultos impõem sobre eles. E, em seguida, e sem futuro, sem perspectiva do que será. Isso é fato. E é nesse ponto que eu queria chegar, os atos infracionais. Porque o próximo passo, vereador Mirim Abel, pode ser as ameaças uns aos outros, a crescente agressividade que os ensina a se defender justamente daqueles que os ameaçam. Mas isso é uma perspectiva bastante ampla da situação. Há também os exemplos menores que ocorrem nas escolas. As brigas nas escolas são um exemplo, onde este mesmo adolescente pode vir a crescer e ser um adulto agressivo. Algumas atitudes sem a causa definida ressoam na sociedade, e isso vira um ciclo. Este período de transição, teoricamente motivado por valores que fundamentam o caráter, deveria dispor aos jovens ouvidos para sua voz, opiniões, conflitos pessoais. Por mais difícil que seja, ouvir aqueles que consideram como ingênuos perante a vida, deverá ser feito. Alguém precisa ouvi-los para lhes indicar o erro e, ao ter este acompanhamento, ter a certeza de que não será repetido. Essa é uma fase de transição que os possibilitam cometer erros, para que com eles aprendam e tomem como lição para quando tiverem 18 anos completos. Mas essa é uma situação complexa, porque, de um lado, ao lhes dar tudo o que o mundo proporciona, sem filtros ou visões mais amplas do que serão futuramente, esquecendo-se de que o ato não foi correto ou de bem, estarão tratando-os como as mesmas crianças que podem xingar um colega de bobo ou roubar um doce, porque, horas, são apenas crianças, não é mesmo? Porém, ao julgarem sem precedentes pelo ato cometido, e não pelo contexto em que se situava este mesmo adolescente, sem segundas chances, a olho nu, seja o homicídio, o roubo, o vandalismo, estarão retirando dele esta fase de transição. A pergunta, acima de todas, para compreendê-los é: por quê? Por que este jovem agiu dessa maneira? O que o motivou a isso? A sua família não presente? As suas influências negativas dentro do seu meio? Ou os dois fatores juntos, suficientemente unidos para corrompê-lo? O famoso filósofo John Locke já dizia que somos como papéis em branco, que a partir das experiências adquirimos conhecimento. O que hoje eu lhes pergunto é: quais experiências este jovem precisou passar para que tivesse como conhecimento essa visão egocêntrica do mundo? Essas mesmas questões são abordadas nos CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no quesito de jovens de 12 a 18 anos que cometeram algum ato infracional. O que, em minha opinião, são muito significantes para recuperar a cidadania perdida deles, entendê-los. Não estou dizendo, colegas do Colégio Bom Jesus, que as suas infrações não serão avaliadas e justificadas por terem menos de 18 anos. Mas estou dizendo que serão avaliadas sob uma ótica mais profunda a respeito da origem deste ato. Porque, vereadores mirins, somente entendendo o que gera a violência é que podemos detê-la. Portanto, o seu objetivo é a interação social, priorizando a relação deste adolescente afetado em seu convívio familiar e comunitário. Buscam superar estes conflitos de acordo com a situação apresentada.
E a partir deste princípio, eu já expresso a minha opinião a respeito da redução da maioridade penal, vista para adolescentes com 16 anos. Se colocarmos 10 deles na cadeia, certamente não vão expor riscos à comunidade. Mas essa é uma ideia a curto prazo, porque em pouco tempo, outros 10 podem estar cometendo estes mesmos atos pelos mesmos motivos. Ao encontrar a raiz do problema, fazemos uma barreira para que estes 20 não percam a sua adolescência pela inconsequência da idade atrás das grades, onde, aliás, sairiam ainda mais marginalizados. E ao fazer esta barreira, ainda abriríamos portas para que se inserissem novamente na sociedade. Essas medidas possíveis levam em conta a socioeducação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente algumas das seguintes medidas. Advertência. Obrigação de reparar o dano. Prestação de serviços à comunidade. Liberdade assistida. Inserção de regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Estas cumprem com uma caracterização predominantemente educativa. Há diversas discussões a respeito da redução da maioridade penal, que é punitiva. Esta é uma diferença notável, com resultados notáveis. Já dizia outro filósofo, Pitágoras, educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Para isso, a palavra-chave é a educação, a qual é dever da família e do Estado e tem por finalidade o plano de desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania, de acordo com o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No meio familiar são ensinados princípios essenciais, mas a abordagem que farei será a respeito dessa interferência do Estado. Como este pode ajudar na educação de seus adolescentes protagonistas de atos infracionais? O ponto que eu quero focar é justamente o terceiro item do artigo 112 do ECA, já citado anteriormente, Prestação de Serviços à Comunidade, PSC. Estendo este para o artigo 117 do ECA, que diz, em síntese, a respeito dessa prestação de serviços, junto a entidades assistenciais executadas no período máximo a 6 meses, de interesse geral e gratuitamente. Atividade esta que visa cumprir com uma jornada de até 8 horas semanais, seja em finais de semanas, dias úteis ou feriados. O juizado da infância e da juventude avaliará a gravidade do delito, o contexto em que se situava e a capacidade do adolescente em cumprir a medida socioeducativa. O jovem ainda seria acompanhado de um tutor que ele guiaria para a realização dessas atividades e estaria a parte de toda a sua evolução e progresso pessoal, registrando assim em um relatório. Permanecerá em regime de liberdade, pernotando em sua residência, ainda que tenha que cumprir as horas semanais solicitadas. Essa é uma medida principalmente com finalidades pedagógicas, para aqueles que não cometeram outros atos infracionais. Caso não o cumpra, o seu caso será reavaliado. Tudo o que esses adolescentes, em conflito com a lei, precisam é atenção. Ignorá-los seria ignorar o futuro adulto que viriam a ser, que poderia cometer delitos ainda piores. É muito fácil pensar no futuro de alguém cuja educação e formação são invejáveis. Pensar que será um adulto consciente, talvez um médico promissor, um pai exemplar. Porém, é mais difícil pensar em alguém que não tem essas mesmas qualidades, que foi posto de lado pela própria família, que considera não ter mais solução. Pensar em nós, adolescentes, como essas medidas o fazem com tamanha minúcia e apreço, seja com o infrator ou não infrator, é acreditar. É acreditar que a educação faz realmente a diferença na vida das pessoas, porque este mesmo jovem, em pouco tempo, seria mais um marginalizado, reprimido da sociedade, onde não haveria mais tempo para lhe dar a atenção necessária, já que já seria considerado como responsável pelos seus próprios atos. O que hoje eu peço a todos aqui presentes, vereadores e vereadoras mirins, meus colegas da turma do Colégio Bom Jesus, e aos que nos assistem nesse momento, é que não pensem que um jovem está impune de suas ações. E mais, não julguem aqueles que estiverem cumprindo alguma medida socioeducativa, até porque, assim como nós, são somente adolescentes que também cometem erros. Muito obrigada pela atenção.